Em nome do Instituto Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, da Associação dos Imigrantes dos Açores, bem-vindos ao que é, portanto, o nosso terceiro e penúltimo dia do simpósio Filamentos da Herança Atlântica, este ano dedicado à imigração para o Canadá. Na realidade é uma maratona longa, portanto, dos Açores para a Califórnia e depois para o Canadá, mas não é assim tão longa porque estamos muito perto da outra parte do Canadá, ou seja, de British Columbia, de Vancouver. E o Canadá, tal como os Estados Unidos, é um país enorme, vai de costa a costa, vai de um oceano ao outro, e também a nossa gente, tal como em terras americanas, têm, portanto, construído as suas vidas e dedicado imenso à construção de ambos estes países, megapaíses no continente norte-americano. É com muito gosto, mais uma vez, que estamos convosco. Hoje o nosso moderador será o Presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores, Rui Faria, e temos, portanto, o gosto de ter os dois intervenientes, Eduardo Medeiros e o Sr. José Jácome. Portanto, muito bem-vindos aos dois, bem-vindos, portanto, àqueles que nos acompanham aqui através da Zoom e àqueles que nos acompanham nas redes sociais, e muito obrigado aos vários grupos, acho que eu já perdi conta, mas são 30 e tal, aqui, portanto, na diáspora, essencialmente, mas também alguns grupos dos Açores que se prontificaram e estão partilhando, portanto, estas sessões com os seus membros, para que os mesmos tenham acesso a estas apresentações. Também queria acrescentar que todas são gravadas e todas ficarão em dois arquivos, não só o arquivo, portanto, do nosso canal de YouTube do Fresno State PBB, mas também no nosso arquivo digital, que faz parte da coleção das histórias orais da imigração. O nosso arquivo das histórias orais é mais, obviamente, dedicado à Califórnia, mas é com muito gosto que temos outros arquivos, tudo o que tem a ver através do nosso Azores Diaspora Project. Portanto, também ficarão estas sessões arquivadas digitalmente, a gravação, através do nosso arquivo na biblioteca da Universidade, portanto, do PBB. Passo então de imediato para Rui Faria e, mais uma vez, bem-vindos a todos. Obrigado pela vossa colaboração. Bem, uma boa tarde a todos, novamente. Tenho sempre agradecido e dado os parabéns ao Denis Borges e ao PBI e aos filamentos, e é uma alegria renovada por terceiro dia a dizer isto, que estamos no terceiro ano consecutivo a colaborar nesta senda digital, para já. Vamos sempre dizer o para já, porque certamente iremos nos encontrar fisicamente um dia destes para comemorar novamente esses filamentos. Eu tenho referido também, e como só nota rápida introdutória, a mais-valia de ter alguém visionário a ver a diáspora não tanto como um país, mas como um universo grande de vários países da diáspora açoriana, e temos a capacidade de ter um instituto, uma universidade na Califórnia a falar sobre o Canadá, mas não só. Quem tem assistido ao que o PBI e o Denis têm feito como iniciativas, ele fugiu um bocadinho da sua zona de conforto, que é a literatura, obviamente, que são as letras e os livros, e passa um bocadinho também para a história, e hoje é de história que vamos falar. Mas os filamentos, realmente, tivemos história há 2 dias, ontem tivemos a mulher no centro da discussão, e hoje voltamos a ter a parte de histórica. E também tenho que referir, antes de referir quem vai começar, o José Luís Jácome. José Luís Jácome é um amigo, em primeiro lugar, da nossa Associação dos Imigrantes, é alguém que está a fazer muito pela nossa associação, e eu não podia deixar de dizer isso. E mais ainda, nós estamos acostumados a que sejam os catedráticos, a que sejam os universitários, os investigadores, a darem-nos a conhecer as coisas e a história, mas o José Luís tem sido um apaixonado da sua própria história, neste caso da sua própria história açoriana, na história que o pai que o levou para o Canadá, e ele próprio, numa investigação séria, começou de uma forma empírica, mas depois foi a todas as fontes,
fez um livro chamado Uma Ilha à Outra, fez em português e em francês. Nós tivemos o prazer de colaborar dentro das nossas possibilidades e agora, daqui a dias, se Deus quiser, vai lançar um outro novo livro de uma das nossas marcas açorianas primárias, que é a nossa gastronomia. Ou seja, isto é só para dizer que nem todos aqueles que escrevem têm que vir das universidades, porque se não vierem das universidades não quer dizer que não escrevam coisas boas e bonitas e sérias, como o José Luís escreveu há cerca de 4 anos, penso eu, de Uma Ilha à Outra. Mas nós vamos começar pelo Eduardo. Nós hoje, basicamente, vamos falar no centro dessas comemorações dos 70 anos. O Eduardo irá falar como é que foi o ano antes, o ano de 52, e como é que tudo isso começou entre o Canadá e Portugal continental e o governo da altura, para que depois fosse possível, em 53, os primeiros açorianos chegarem ao Canadá e os primeiros 60 e muitos portugueses do continente chegarem ao Canadá, mas não só, quer dizer, estamos a falar no final dos anos 40, com uma nova política, um novo ministro, e certamente o Eduardo vai nos estar a falar sobre isso. E o José Luís depois, na segunda intervenção, certamente vai falar na afirmação, ou seja, o que depois vem acontecer a partir de 1954, em que passamos num ano, de 18 açorianos para 300 e muitos, várias centenas de açorianos, e a partir daí foi a odisseia até os anos 70 e depois veio decrescente de muitas milhares de famílias e que marcam hoje o mosaico do Canadá e a língua e a cultura portuguesa. E dito isto, muito obrigado a ambos, muito obrigado Diniz, e passamos desde já a palavra ao Eduardo, que nos seus 20, 25 minutos irá fazer a sua apresentação e depois quem quiser deixar as suas perguntas após as apresentações, penso eu Diniz que o Q&A é a melhor forma de deixar as suas perguntas e nós próprios também, e eu como moderador também faremos esse papel. Eduardo, mais uma vez, já são um hábito aqui dos filamentos, muito obrigada e força. Muito obrigado, Bey, pela oportunidade de participar aqui nos filamentos com os senhores. Vou então compartilhar a minha tela para o meu PowerPoint. Ok, estão a ver já um PowerPoint, certo? Perfeito. Ok, pronto. Pode partilhar, aqui, portanto, Eduardo, na apresentação dos diapositivos. Isso, perfeito. Está certo, não está? Ok, pronto. Muito obrigado por uma honra de poder participar nestes filamentos. E, portanto, eu vou falar um pouco sobre as negociações para a imigração portuguesa para o Canadá e até o primeiro contingente de imigrantes portugueses que partiram efetivamente no ano de 1953. Em primeiro lugar, em 1952, isto um resumo daquilo um pouco que eu vou dizer é que foi assinado um acordo com o Canadá para permitir a imigração de alguns portugueses para este país. Esta imigração seria supervisionada e selecionada pela Junta de Imigração. A Junta de Imigração, nada mais nada menos, era de que uma instituição do regime português ditatorial do Estado Novo. Quais eram os objetivos de ambas as partes? Por um lado, a Junta de Imigração em Portugal queria diminuir o desemprego e o excesso populacional, em especial nos arquipélagos de Açores e Madeira. E o governo canadiano, por outro lado, precisava de mão de obra para setores onde efetivamente havia escassez de mão de obra, mais especificamente na agricultura, trabalhos florestais, na construção e manutenção de caminhos de ferro e mesmo na construção civil. Qual a situação de ambos os países antes destas negociações? Por um lado, no Canadá, em 1947, é criado o Estatuto de Cidadão Canadiano. Até à data eram simplesmente súbditos britânicos a viver no Canadá. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Canadá precisa de mais mão de obra. O Canadá, após a Segunda Guerra Mundial, passa por um período de grande crescimento económico, um pouco à semelhança do restante mundo ocidental, naquilo que os historiadores chamam do período de economia dos 30 gloriosos anos, de 1945 até aos primeiros anos da década de 70, e então o Canadá vê a sua economia a expandir e precisa de mão de obra. Logo, já antes da década de 40 acabar, em setembro de 1949,
o Canadá recebe 16 mil agricultores da Holanda, dos Países Baixos, e imensos imigrantes italianos imigram para o Canadá, porque o seu país tinha sido fortemente destruído e danificado durante o conflito. Por outro lado, Portugal, apesar de ter sido um país neto na Segunda Guerra Mundial, colaborando com os dois lados, mas neto em termos do país, perto de metade da população estava no setor primário, na agricultura, na pecuária, etc. Uma alta taxa de mortalidade infantil, salários muito baixos, e em 1961 Portugal deveria ser classificado como o mais pobre país da Europa Ocidental. Dados estes problemas, a população portuguesa vê na imigração uma panaceia, a solução para todos os seus problemas. A agente de imigração, ao longo do período do Estado Novo, vai tentar então controlar esta saída dos imigrantes. No Estado Novo não havia a liberdade de reunião e também dos direitos, e então a agente de imigração, para controlar a sua população, vai tentar ao máximo controlar a saída das suas pessoas de nacionalidade portuguesa. Esta instituição viria a ser criada pelo Decreto-Lei de 36.558, 28 de outubro de 1947, com responsabilidades como propor ao nível superior e estudar medidas relacionadas com a imigração, entregar ao Governo para a apreciação os princípios técnicos a observar nas negociações, para celebrar acordos internacionais sobre a imigração, definir os contratos de trabalho, defender os interesses dos imigrantes, repatriações, indenizações, assegurar que as remessas vinham para Portugal, nomeadamente para os seus familiares, propor os contingentes de imigrantes e até mesmo sugerir para cada local e profissão o número de trabalhadores que deveriam efetivamente receber autorização para emigrar. De acordo com o autor Vítor Pereira, esta junta de imigração, criada pelo Estado Novo, foi criado com o objetivo de manter o monopólio de circulação transnacional dos seus nacionais e para gerir a partida dos candidatos à imigração. Ou seja, de acordo com este autor, a junta de imigração foi criada nada mais nada menos do que mais uma ferramenta para controlar a população portuguesa. Ao longo do ano de 52, então, veio-se a negociar a imigração portuguesa para o Canadá, regulada pela Junta de Imigração, sem destacar figuras como, do lado do português, Vieira de Campos, cônsul português em Montreal, que teve a conhecer quais as melhores hipóteses para os portugueses neste país. Gonçalo Caldeira Coelho, encarregado de negócios de delegação, daria a se encontrar com o vice-ministro canadiano da Cidadania e Imigração, Laval Fortier. O inspetor da Junta de Imigração, José São Romão, que juntamente com Caldeira Coelho viria-se a reunir com as autoridades canadianas, e mais tarde ele será a ponte entre os imigrantes portugueses e as próprias autoridades portuguesas. E por outro lado, Humberto Lima fez um relatório sobre o número de portugueses que efetivamente naquela altura, em 52, estavam a viver no Canadá e qual era o estado de imigração portuguesa ao nível mundial naqueles anos. Agora, sobre a questão, já existiam portugueses no Canadá antes de 1952? Sim. Claro que já tinha havido uma presença histórica em séculos anteriores e os próprios autores Domingos Marques e João de Medeiros dão-nos informação sobre a quantidade de portugueses que tinham dado entrada no Canadá entre 46 e 52, nomeadamente um total de 680 pessoas. Sobre os Açores, cuja população destas ilhas viria a fornecer a grande maioria da imigração portuguesa para o Canadá, um facto é que algumas pessoas já tinham imigrado para o Canadá, efetivamente, antes de 53. Nomeadamente, não só de São Miguel, mas também de ilhas do Grupo Central, e decidi colocar aqui um anúncio do jornal do Correio dos Açores, de 1923, em que refere mesmo aqui que um vapor iria tomar passageiros para o Canadá no dia 24 de dezembro de 1923, curiosamente, a véspera de Natal, e que deveriam ter o próprio certificado de agricultores. De acordo com esse mesmo relatório de Humberto Lima, que foi referido, os portugueses estavam a emigrar, em especial para o Brasil, Venezuela e Argentina. No entanto, Humberto Lima defende que países anglo-saxónicos e mais ricos como os Estados Unidos e o Canadá, efetivamente, poderiam oferecer melhores oportunidades. No entanto,
por exemplo, a imprensa açoriana não tinha a mesma opinião. Defendia que o Canadá não era um bom destino, que outros imigrantes não se tinham adaptado e que o Brasil continuava a ser uma boa opção para quem queria mudar a sua vida. Viriam depois mudar de opinião as mesmas pessoas que tinham escrito estes artigos. No entanto, entre 27 de novembro e 3 de dezembro de 52, Caldeira Coelho encontra-se então com o vice-ministro Laval Fortier e este acaba por autorizar a entrada de imigrantes portugueses para trabalho agrícola no ano seguinte. O Canadá, com isto, pretendia então experimentar a imigração portuguesa. Caso se conseguissem adaptar, então aí iriam abrir mais as portas para estes imigrantes do sul da Europa. Houve alguma discordância entre vários detalhes sobre as negociações, mas acabou-se por concordar que os candidatos seriam escolhidos pelas autoridades canadianas. No entanto, o Estado Novo, de forma a controlar novamente a situação, concordou que as autoridades canadianas escolhessem os imigrantes, mas de um grupo previamente selecionado. A 19 de fevereiro de 53, a alegação canadiana então refere que vai admitir 300 portugueses a serem entrevistados, sujeitos a exames médicos no Porto de Lisboa, Portugal Continental e mesmo de Funchal, em procura de agricultores, viticultores e trabalhadores domésticos. Desta forma, então, os Açores ficariam excluídos. No entanto, através da força da Junta de Imigração, conseguisse que efetivamente 20 açorianos fossem escolhidos para irem para nestes contingentes. No entanto, teriam de ir para Lisboa para serem examinados e assim foi. Só no dia 12 de março de 53 que as negociações ficariam então totalmente finalizadas. Apesar de só em março é que as negociações forem finalizadas, já tinha sido feita uma seleção prévia de imigrantes nos Açores, como comprova alguns documentos e referências de Caldeira Coelho e de São Romão, mas também o próprio artigo do jornal de 14 de fevereiro de 53, em que se fala sobre quais as condições para quem quisesse emigrar para o Canadá. Teriam de ser homens, 22 com idades entre os 22 e 35 anos, ter a terceira classe, robustez física, sem doenças contagiosas, uma capacidade financeira de 10 mil escudos para se movimentarem e instalarem, não ter cometido qualquer atividade criminosa, teriam trabalho pelo menos um ano no Canadá, era proibido ir do Canadá para os Estados Unidos e os empregos seriam essencialmente trabalhadores agrícolas, vinheteiros e deveriam fazer as suas inscrições nas câmaras municipais onde os mesmos residiam. Não foi fácil, então para muitos imigrantes obter a quantidade de dinheiro que era exigido. No entanto, o Estado Novo não se preocupou muito com isto, pois a grande preocupação do mesmo era retirar esta população a mais, se podemos usar esta palavra, do país. Deste modo, perto de 80 imigrantes portugueses do continente, juntamente com 18 açorianos, 2 deles não passaram nos testes médicos, a partir de Lisboa, no navio italiano Saturnia, partem em maio de 53 para o Canadá. E mais tarde, da Madeira, nos finais de maio, o navio Nea Hellas leva imigrantes madeirenses. Aqui à esquerda, uma fotografia dos imigrantes portugueses e açorianos portugueses também, no navio Saturnia, o primeiro contingente, e aqui à direita, fotografia dos 18 pioneiros de imigração açoriana que foram para o Canadá, com exceção deste senhor, que era o inspetor da Junta de Imigração. Assim que chegaram a Halifax, os migrantes começaram a ser despachados para as diferentes províncias. Os patrões canadianos, então, para escolher os imigrantes para os seus diversos trabalhos, iam aos edifícios de imigração canadiana, onde os imigrantes estavam alojados, e aí examinavam e escolhiam os imigrantes. Alguns imigrantes referem mesmo que estes patrões examinavam os imigrantes como se de animais se tratassem, vendo se as mãos estavam calejadas, se tinham braços fortes, etc, etc. Enfrentaram nos trabalhos agrícolas imensas dificuldades, trabalho muito duro,
horários longos, salários baixos, isolamento, muitas vezes eram colocados em explorações agrícolas extremamente longe de outras explorações agrícolas, onde estavam outros açorianos ou portugueses. Barreiras linguísticas, relembrar que o Canadá, as duas línguas mais faladas são o inglês e o francês, e muitos deles, a maioria, só sabiam falar português, e a barreira linguística, a questão do francês no Quebec, ou a questão do inglês em Ontário e em outras províncias, sem dúvida alguma, foi uma barreira. Quando do inverno, muitos patrões nos campos agrícolas não tinham trabalho e então simplesmente despediam estes imigrantes e mesmo alguns sofreram maus tratos para parte de alguns patrões. E um destes casos é, por exemplo, o imigrante Manuel Arruda, que refere que desculpa, que sofreu imenso, como me refere aqui, o meu problema era que não davam comida suficiente, pois sendo novo não tinha medo de trabalho. E assim foi, e que sim aconteceu que, ao fim de 15 dias, regressamos juntos a Montreal. Esta é apenas uma de muitas histórias que terão acontecido no Canadá. Isto levou a um êxodo de imigrantes portugueses dos campos para as cidades. E isto causou um problema porque o Estado Novo ficou com o receio de que esta fuga, este êxodo rural das explorações agrícolas para as cidades pudesse levar a um fracasso da imigração portuguesa para este país, porque ao fim e ao cabo o Canadá tinha pedido imigrantes agrícolas e não imigrantes para trabalhar nas cidades. No entanto, o que há a concluir é que, apesar das duras negociações entre ambos os países e dificuldades passadas por estes imigrantes portugueses, incluindo os imigrantes açorianos, os pioneiros viriam dar um contributo positivo para o Canadá e levou que, ao longo da segunda metade do século XX, imensos portugueses emigrassem para o Canadá, em especial açorianos, em busca de melhores vidas, não só para si, mas para as suas famílias, e ao mesmo tempo contribuindo para a expansão da cultura portuguesa e açoriana. No ano de 1953, apenas 18 açorianos emigraram para o Canadá, neste contingente que foi organizado pela Junta de Imigração. No entanto, no ano seguinte, 1954, 3 contingentes iriam partir dos Açores, levando centenas de açorianos para o Canadá, iniciando-se desta forma o que designamos como o ciclo de imigração açoriana para o Canadá, para este país norte-americano, e depois, consequentemente, com a ida também das esposas, a partir também do chain migration, da chamada de outros familiares, viria a contribuir cada vez mais para o aumento da presença açoriana e portuguesa no Great White North, o Canadá. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Ok. Eu vou fazer como eu gosto de fazer e peço desculpa, que é fazer agora algumas perguntas rapidamente antes de passar para o José Luís, enquanto estamos assim mais fresquinhos no que o Eduardo diz. Eu vou passar primeiro para algumas... o nosso Carlos Teixeira tem aqui 2 perguntas que o Eduardo acho que vai responder rapidamente, até porque na apresentação penso que já estava respondido, mas Eduardo, penso que é o nosso professor Carlos Teixeira, o nosso grande colaborador no livro Açores Canadá, e ele pergunta se podias dar mais alguma informação sobre este vapor para o Canadá. Penso que está relacionado com o Saturnia. Quantos imigrantes açorianos partiram e que trabalhos é que eles foram realizar no Canadá e para que regiões e destino final foram? E uma segunda pergunta também do Carlos Teixeira foi mais alguma... poderia o Eduardo nos dar mais informação e detalhes como ter acesso ao rico material histórico que o nosso Museu de Imigração possui? Se os estudantes... esta parte eu depois posso responder sobre o que o Museu de Imigração pode ter e ajudar. Ok. Eu acho que
Eu acho que o José Carlos Teixeira estava-se a referir ao vapor do Canadá de 1923. Sim, eu percebi. Portanto, sobre aquele vapor que partiu em 1923, os trabalhos foram trabalhos agrícolas, porque os açorianos foram realizar no Canadá. Eu encontrei, além de 1923, encontrei outras referências em 1926, salvo erro, tá, no livro que eu escrevi, em que foram pessoas de São Jorge e mesmo da Terceira. Agora, eu vi aquele artigo no jornal ao fazer pesquisa para uma outra investigação, que foi tão relevante e em grande número como mais tarde, não. Mas efetivamente passou, há um anúncio que passou um navio por aqui para levar imigrantes consigo para o Canadá. Não refere no jornal qual a região, mas refere que eles efetivamente deviam ter o passaporte, um documento, o certificado de agricultura, o que demonstra, sem dúvida alguma, que o trabalho deles era ir para trabalhar nos campos. Sobre o material histórico que o Museu de Imigração Açoriana possui, como trabalho para a Associação dos Imigrantes Açorianos e tem muito essa conexão com o Museu de Imigração Açoriana, tive acesso ao arquivo do Museu de Imigração Açoriana e aquilo que eles possuem, mas penso que para isto, quem consegue melhor responder a esta pergunta é o Rui Faria, que é o técnico superior do Museu de Imigração Açoriana. Obrigado. Eduardo, agora depois respondo rapidamente a essa questão do museu, mas uma curiosidade. A primeira, eu já li, mas não sei se é factual, sobre o destino final daqueles dois açorianos que ao chegar a Lisboa e fizeram os testes médicos e chumbaram nos exames médicos. Que destino é que eles tiveram? Se regressaram aos Açores? Brasil. Os dois? Os dois. Aquele próprio inspetor que está na fotografia com os 18 pioneiros açorianos, o Ferreira da Costa, o doutor Ferreira da Costa, ele ofereceu, pago pelo Estado Novo, uma passagem para o Brasil, porque aquilo que os autores referem, incluindo, salvo erro, o professor Carlos Teixeira, é que eles, com alguma vergonha de voltarem atrás, por serem considerados que não eram bons o suficiente para emigrar, decidiram ir para o Brasil, e eles efetivamente depois foram. Um deles, penso que tinha uma cicatriz de uma cirurgia, e o outro tinha um outro problema de saúde, e então eles não aceitaram que aqueles dois fossem para o Canadá. Mas eles emigraram para o Brasil. E tens conhecimento se os 67, 68 portugueses do continente também tiveram que passar por este crivo dos exames médicos? Todos eles. Os imigrantes portugueses do continente, os imigrantes madeirenses e os imigrantes açorianos, todos eles, em 1953, tiveram que passar por esses exames. Ok. E a última pergunta. Há alguma coisa que indicie o porquê dessa imigração pioneira ter se centrado somente em São Miguel? Era a ilha que tinha mais excesso populacional, com maior quantidade de pessoas. E daí que tenha sido e mesmo também depois de São Miguel foi a ilha que mais exportou pessoas para os Estados Unidos, Bermudas, Canadá, porque era assim, efetivamente a ilha com mais população. Ok. Apesar de também ser a maior em área. Muito obrigado, Eduardo. Depois no final, se ainda houver tempo, nós voltamos a fazer algumas perguntas. Muito rapidamente a responder. O nosso Museu de Imigração Açoriana, na Ribeira Grande, atualmente tem feito um trabalho de há muitos anos, que é recuperar os documentos dos arquivos municipais, das câmaras municipais relativos à imigração açoriana, nomeadamente os requerimentos no século XIX, ou seja, no século XIX, as pessoas que queriam emigrar, pelo menos de uma forma oficial, tinham que requerer o passaporte junto das câmaras municipais. São ótimos documentos para quem quiser saber também de trabalho genealógico, porque na altura, não havendo um cartão de cidadão, um bilhete de identidade, para atestar a veracidade daquela pessoa, por exemplo, o Dinis Borges, se quisesse emigrar, tinha que levar um tio, um primo, uma tia, para dizer, sim senhor, este é o Dinis Borges. E logo aí ficávamos com uma rede familiar, e para quem gosta de estudar as coisas genealógicas é ótimo.
nós temos também os documentos que foram feitos entre 1950 e 1986. Neste momento já temos completo, de uma forma fácil de pesquisa, não podemos ter online só por uma questão da lei portuguesa, não permite, mas qualquer pessoa pode pedir por e-mail e depois é submetido a um formulário muito simples, mas temos dos concelhos da Ribeira Grande, de Ponta Delgada, de Nordeste e de Lagoa, atualmente. Nós neste momento estamos a trabalhar em outros arquivos, estamos a falar de muitos milhares. Eu penso que nesse momento andaremos à volta entre os 70 a 80 mil pedidos de imigração, de fichas de imigrante, e vamos paulatinamente inserindo na nossa ficha, na nossa base de dados. Estas fichas de imigrantes são muito interessantes também por causa tem muitos dados históricos, mas também por causa da fotografia que a partir dos anos 50 é obrigatória na inscrição do imigrante. Dito isto, eu passaria então nosso amigo José Luís Jacome para então falar desta grande epopeia a partir de 54, onde ele também se insere com o seu pai nessa imigração. José Luís, força. Obrigado, Nins. Senhor Nins, ok. Bom, então, boa tarde a todos. O meu nome é José Luís Jacome e nasci em São Miguel, na cidade de Ribeira Grande, em 1949. Meu pai veio para o Canadá em 54, no segundo barco do ano 54, no Homeland, e com 450 micalenses, e o resto da família segui para o Canadá em 1958, 4 anos mais tarde, e a família se juntou-se em Montreal. O que aconteceu comigo é que nessa imigração a gente vieram para Montreal e viverem quase, não é quase, é sempre viverem fora da comunidade portuguesa. Por isso que o meio português é um pouco mais fraquinho, mas eu vou fazer o meu possível. Agora, em 1988, os meus pais morreram e daí para diante eu tive realmente uma grande preocupação de ir para as minhas raízes açorianas. E desde 1988, então, comecei à direita e à esquerda a procurar histórias, anedotas, fotos, muitas coisas da minha família e dessa imigração portuguesa, que foi muito importante. E isto culminou em 2018 com a publicação de um livro que é verdadeiramente a história da minha família e a história dos açorianos em geral, que viverem aquela grande vaga de imigração portuguesa para o Canadá nos anos 50. Foi um grande projeto para mim, e tive o grande prazer e com muitas emoções de lançar o livro na Ribeira Grande, na minha cidade, na cidade que eu nasci, em junho de 2018. E para esse livro tive então o Next amigo Denis Next, não sei se mais um. Tive então o apoio da Câmara Municipal de Ribeira Grande, do museu, o meu amigo agora, que são amigos, a gente não se conhecia, mas agora são amigos, Rui Faria, da Casa dos Açores aqui no Quebec, e também
do Centre d'Histoire de Montréal, que é como o Museu da Imigração Açoriana, mas aqui do lado canadiano. Então, o meu livro, em 2018, foi publicado em português e francês, mas agora em 2021, então fiz uma segunda publicação e agora tenho o livro em português, francês e inglês, que era muito importante para mim. Nessas pesquisas todas minhas, desde 1988, o que queria verdadeiramente era procurar fatos e emoções daquela época, daqueles anos, não é? E como muitos imigrantes e filhos de imigrantes, ouvia falar de uma grande pobreza naquelas ilhas, mas parecia que aquilo era uma pobreza medonha, a gente não tinha trabalho, aquilo era uma miséria e tudo, não é? E disse, mas o que é que quer dizer uma grande pobreza, não é? Porque, bom, eu saí de lá com 8 anos, não sabia muita coisa, não é? E então, fiquei muito contente um dia de encontrar esse estudo, ou umas notas sobre um estudo do engenheiro Pedro Cibrón, que fala da situação, daquela situação muito ruim que havia nos Açores e principalmente em São Miguel. Ele disse, no estudo que ele fez, que é um estudo que tem 30.400 trabalhadores rurais, ele disse que esses trabalhadores têm normalmente 2.800.000 dias disponíveis de trabalho por ano. Isto quer dizer que cada camponês tinha mais ou menos 92 dias por ano de trabalho. Imagina a dificuldade que aquela gente tinha, não é? Agora, 92 dias por ano, mais ou menos 3 meses e meio. 85% dos camponeses, e meu pai era um camponês, e aquela gente toda era quase tudo camponês, mais ou menos 95% da população de São Miguel era camponês. 85% dos camponeses têm só 92 dias de trabalho por ano. E os outros 15% tinham um salário garantido por ano, tinham um trabalho todo o ano, não é? Então, aqui, com esses factos, a gente vê a dificuldade que aquelas famílias tinham naquele tempo. Era muito, muito difícil, não é? Next, amigo. Okay. A nossa vida em São Miguel era muito difícil. Éramos muito pobres. E o trabalho também era muito raro. Para dar de comer à família toda, todos os dias, era um caso muito sério. Como é que se podia governar uma vida se todos os dias da manhã não se sabia se ia trabalhar ou não? Também a comida não variava nada. Era sopa de leite da manhã, um peixinho ao almoço, quando havia, e sopa de feijão ou de couves ao jantar. A carne era muito rara. Ainda se safavam aqueles que criavam um porquinho ou alguma galinha no quintal. Além da carne, as galinhas ainda punham os ovinhos. Nos dias de festas, ou num domingo muito especial, matava-se uma galinhinha e era assim. Comia-se muito pouca carne. Agora aqui entre nós que ninguém nos ouve. Vou contar uma partida que fiz, uma vez ou outra, na casa dos meus pais. Eu entrava no galinheiro, sem ninguém me ver, dava uma pancada numa galinha. Depois ia dizer à minha mãe que a galinha estava doente. E já se sabe. Ela ia logo puxar-lhe o pescoço antes que ela morresse. E assim lá se ganhava uma refeição rara de carne. A nossa
Foi coisas assim foi histórias como essas que meu pai me contava muitas vezes que tentei que procurei nesses anos com as minhas pesquisas, não é? E para compreender histórias que nos ajudam a compreender verdadeiramente o que se passava naqueles anos, não é? Agora, o contexto era, como o Eduardo falou um pouco, um contexto de grande precariedade. Nas fins dos anos 1940, um camponês ganhava 4 escudos por dia. Era mesmo muito pouco. E no tempo do meu pai, quando meu pai saiu de lá em 54, ganhava entre 10 e 15 escudos por dia. Agora, a gente falar agora tinha que ter mais ou menos 10.000 escudos para fazer o viagem para o Canadá. O bilhete sozinho era 5.300 escudos. Era mais ou menos, quem diz que eles trabalhavam quem pensa que eles trabalhavam só 92 dias por ano, o bilhete, então, era o equivalente de 3,84 anos de trabalho. É uma coisa doida, não é? Agora, os 10.000 escudos, então, é o dobro disso, não é? Ninguém tinha esse dinheiro. Então, aqueles imigrantes, quase todos, tiveram que emprestar, ir buscar dinheiro, por exemplo, com as famílias, com os amigos e tudo. Os bancos não davam dinheiro, ninguém ajudava. Se não fossem as famílias e os amigos, não podiam partir. Ok, então, o que aconteceu no ano 53, eu acho que o Eduardo não falou muito disso, mas teve um anúncio no jornal Correio dos Açores, em outubro, que vão emigrar 800, para o Canadá 800 nicalenses. Quer dizer, já tinha uns 100 e tal imigrantes que já estavam marcados para sair de São Miguel, mas com o trabalho daquele senhor Candido, não é? Não é Candido, eu acho que é Candido. Eles adicionaram 800 homens em 1954. Isto então foi um anúncio muito, muito importante. Next. E isto o Eduardo já falou disso, então não preciso passar mais tempo. Next, por favor. Então aquela gente, por exemplo, como meu pai, aqueles trabalhadores todos, aquilo era é preciso pensar que aquela gente tinha medo do mar, por misericórdia. O mar para ele era a coisa mais terrível que podia se achar, não é? Eles tinham que ir naquelas lanchas e naqueles barcos e tinham medo, e muitos ficaram doentes, não é? Como o Eduardo disse, não falavam francês nem inglês, e a gente, hoje é difícil a crer, mas hoje aquela gente nunca tinha visto uma foto de um sítio, por exemplo, ou de qualquer coisa fora da ilha. Quer dizer, que nunca viram uma foto de fora, de uma coisa que era de fora da ilha. Não é como hoje que a gente abre a televisão, vão para a internet e tem fotos do mundo inteiro e podem até viajar até dia e noite, não é? E ver aquela gente não tinha visto, não conhecia verdadeiramente nada. E até o Canadá, eles não sabiam o que era o Canadá. Eles sabiam que o Canadá era um país com muito frio, com muito trabalho, um grande país, acima dos Estados Unidos. Mas não conhecia nada
o Canadá. Next. O que a gente tem lá, por exemplo, isto é o que muita gente conhece, o meu livro da segunda classe. As fotos que tinha era isso, não era aquele livro não tem foto nenhuma de um país ou dos Estados Unidos ou mesmo de Portugal, não é? O que a gente conhecia é mais ou menos coisas assim, não é? Ou de repente uma pessoa podia ver alguma coisinha no jornal, mas não era muito, porque eu não sei, eu penso que os jornais, muita pouca gente ia comprar jornais naquele tempo, não é? Era só os ricos e pronto. Então, aquela gente, muitos decidirem de ir para o Canadá, e isto é uma fotografia do primeiro grupo que saiu no 22 de março, uma fotografia no Palácio da Conceição, que cada dos 3 viagens de 1954, o viagem começa com um encontro no Palácio da Conceição. Isto então, o primeiro grupo com 330 pessoas. Next. Essas 330 pessoas são todos açorianos, 276 eram imicalenses e 54 vierem das outras ilhas, 20 da Terceira, 16 do Faial, 9 do Pico, 6 das Flores e 1 de cada das outras ilhas. Dos 330 açorianos, 89 eram casados e 241 eram solteiros. Isso então era o primeiro viagem. Uma coisa muito interessante é as informações que davam aos imigrantes naqueles barcos. Durante o viagem tinha umas sessões de informação e davam umas páginas, 3 páginas, com informações sobre o Canadá. E quando eu descobri essas páginas nos documentos que meu pai deixou, muitas vezes era com muito sorrir que li essas coisas, porque verdadeiramente estão informações que são muito fraquinhas, não é? Neste primeiro documento fala-se do vestuário apropriado no Canadá, que é uma coisa muito difícil a compreender, porque o Canadá, aqui o frio, por exemplo, não é um casaquinho, é mesmo um casaco e 2 casacos, se for preciso. Não é nada o que a gente pode pensar com frio lá nos Açores ou mesmo em Portugal. E diziam que com uma pessoa que está bem vestida adapta-se com muita facilidade o inverno canadiano, não é? E hoje e sempre estive bem vestido e ainda não estou habituado com o inverno canadiano. É mesmo muito difícil. É um gelo medonho. Então, a segunda página fala da higiene alimentar e dá uns conselhos, mas uma coisa muito ligeira. Por exemplo, eles dizem aos imigrantes de não tomar café forte no Canadá. Agora, aqui o café era tão fraco que os imigrantes italianos chamavam água suja. Era mesmo, não há café forte aqui. Não havia, agora hoje em dia há. Mas naquele tempo não havia nada por exemplo, de café forte. Eu não sei onde é que eles foram buscar aquilo. A terceira página, então, fala de como é que se deve se comportar, como é que se deve se vestir, mais uma vez. E dão esse conselho que eu acho muito interessante. Devem ser evitadas todas as roupas ou peças de roupa
que comprime o corpo, o cinto, as ligas, as luzes e as botas devem ser folgadas. Isso eu nunca compreendia como é que isso podia ajudar um imigrante açoriano que chegava ao Canadá. Enfim, é isso. Três páginas muito interessantes. Um dia eu vou deixar para o meu amigo Rui Faria e o Museu da Imigração Açoriana. Next. Agora, no segundo viagem, então, foi logo 450 micalenses. Aquilo foi a Ponta Delgada naquele dia começou um movimento, uma coisa doida. Foi o mais importante grupo, verdadeiramente, desse ano e dessa imigração. E como os outros como os primeiros viajarem no navio Homeland, que foi também para Halifax. O meu pai estava naquele barco. Ele queria, desde os anúncios, em 1952, 53, ele queria vir para o Canadá. E ele foi eu acho que foi para a Câmara de Ribeira Grande, dá o seu nome em novembro de 53. Aqui, em fevereiro de 54, já estão a sua ficha de imigrante completada com a família toda. Mas quando ele falou disso com o seu pai, o José Jacome, que morava também na Rua das Rosas, o seu pai ficou doido, porque os seus 3 irmãos, ele tinha 2 irmãos e uma irmã. Os 2 irmãos tinham ido para a América em 1910 e teve um irmão que foi para o Brasil. Quer dizer, que ele estava sozinho lá, de 4, estava aí sozinho. Ele agora tinha 2 filhos. E quando ele aprendeu que o primeiro queria ir-se embora, ele disse, eu vou ficar aqui sozinho, sem ninguém. E foi o que aconteceu. O primeiro pai foi, e depois a sua irmã seguia atrás, e ele ficou lá sozinho e morreu sozinho. Quer dizer, que eles nunca mais se viram. Meu pai foi meu pai foi e via a notícia que o seu pai morreu, foi lá a São Miguel, mas ele estava morto, não é? O contexto, a gente já falaram disso, mas eu acho que essa fotografia fala muito do que aquela gente estava a viver. Isto é uma fotografia que está no meu livro, em 1947. Meu pai, aqui, o terceiro a partir da esquerda, e 3 amigos. Agora a gente notem aqui das 4 pessoas, 3 não têm sapatos nos pés, trabalham com os pés, não é? E isto é em 47. E até mesmo até 50 e tal, uns anos, a média dos anos 50, andei todos os dias lá naquelas ruas de Ribeira Grande, sem sapatos. Hoje é difícil a crer, mas é verdade. Isto aqui temos o bilhete da viagem de meu pai, que é 5.300 escudos. Agora, 5.300 escudos, como eu disse agora, era o equivalente de $176 canadianos. Para ganhar isso, era 350 dias e 3 dias de trabalho, ou 3,84 anos. É uma coisa doida, não é? Vamos a outra. Meu pai, naquele barco, trouxe várias coisas assim, que são interessantes, objetos.
Já dei uma cópia ao Museu dos Açores, e tem isso aqui. Era garrafas de cachaça, que todos os imigrantes açorianos levavam uma, e meu pai levou duas, pelo menos duas, porque tem duas. Garrafas assim, consigo. Tem umas garrafas dessas e também, como mostra aqui nessa fotografia, ele trouxe também um quadro de lá. E esse quadro está aqui atrás de mim, vocês podem ver aqui atrás de mim, tem aqui o quadro no meu ofício, que é o quadro de Nosso Senhor dos Passos, ali que guarda-se quadro, não é? Acho que é quadro, como uma coisa muito preciosa para mim, desde aquele dia, e não sei, também um dia de repente vá para o museu de São Miguel também. Então, ele veio em 54, mas ele tem um amigo dele que fazia parte dos 18 pioneiros açorianos de 53, o Gabriel Cabral. O Gabriel Cabral, ele guardou a comunicação com o Gabriel Cabral, que saiu em 53, e esse Gabriel Cabral foi trabalhar um farm, um campo aqui ao norte de Montreal, da cidade de Montreal. E quando meu pai chegou a Halifax, ele foi à encontro desse... ele pegou o comboio e depois vão para Montreal, e foi logo, nos dias seguintes, encontrar o seu amigo Guilherme Cabral, e foi trabalhar com ele, e muitos, mas uma meia dúzia de portugueses ou açorianos, este farm no norte de Montreal. Next. Aqui nessa fotografia mostra o Guilherme Cabral aqui, aqui atrás. Next. Agora aqui tem uma coisa interessante, é a testemunha do Gil Andrade. É um passageiro do Homeland, 23 de abril de 1954, e o que é interessante é que este homem, numa entrevista, falou do seu viagem, e há pouca gente que a gente tem, assim, a gente tem poucas pessoas que falarem com as emoções que o Gil Andrade falou do seu viagem. Eu gostava que vocês ouvirem o que ele diz aqui, se for possível. Trem de vapor, eu fui sempre no vapor, sempre com o lugar da minha casa, porque no lugar da minha casa eu morava na beira-mar, exatamente, na beira-mar, e tinha um epinete, um agrandado de pinheiro, um pinheiro, na casa do meu vizinho ao lado, de maneira que, à maneira que o vapor ia andando, esse pinheiro ia desaparecendo. Ia diminuindo, e quando eu acabei de ver isso, eu estava tão cansado que já há 3 dias não dormia, eu estava tão cansado. E desci para baixo para o porão, porque a gente viemos todos num porão lá embaixo, acho que o 4 andar mais baixo. E deitei-me e nunca mais acordei, senão no outro dia da manhã. No outro dia da manhã, eu pensava que o barco estava a fim de ano. Uma viagem terrível. Não me quero lembrar. Não me quero lembrar. O vapor
toda a gente sabe, chamava-se Homeland, era um lindo vapor branco. Aquilo quando ia naquelas marés para baixo, ia para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Levava, talvez, não sei, 10 minutos. Talvez seja a nossa ideia que pensa que aquilo levava muito tempo, não sabe, mas é aquilo o vapor que chegava, quando chegava ao fim, assim, para vir para cima, a levantar a cabeça para cima, e estremecia tipo. E pensava, e disse, ainda pensou que chegou ao Canadá. E bem morrendo, chegou ao Canadá. Então a viagem não foi tão agradável. Demorava quantos dias? 5 dias. 5 dias saindo? 5 dias. Nós saímos de lá no dia 24 de abril e chegamos a Halifax no dia 29 de abril. Pois é. Então, a primeira vez que vi essas palavras do Gil Andrade, para dizer a verdade, eu chorei. Que acho que é mesmo muito... para mim, eu vi uma pessoa que estava no mesmo barco que o meu pai, na colônia. Foi mesmo uma grande coisa. Agora, o terceiro barco vai sair no dia 27 de abril com 171 michelenses. Quer dizer que no total, naquele ano de 1954, vão sair de São Miguel 950 açorianos, e apenas destes 950, quase tudo eram michelenses. Por isso é que chamo 1954 o ano michelense. Apenas 54 desses pioneiros eram das outras ilhas. Vamos então à próxima. E agora aqui tem também uma pequena história que acho também muito engraçada, de um imigrante da Ilha da Madeira. Então, este imigrante, depois de deixar a família, os amigos, os pais, e ter viajado 6 dias de barco, durante os quais esteve muito doente, chegou ao porto de Halifax, ao cais 21. Saiu do terminal e foi dar um pequeno passeio. E logo nos primeiros momentos, um mendigo aproximou-se dele e pediu dinheiro. Ele então disse, eu fiz tudo isso para ir para um país rico e já tem alguém que me está a pedir dinheiro. Essas histórias, eu tenho muitas dessas histórias, isso foi para mim, é tudo pequenos tesouros, não é? Que achei aqui e ali, e com entrevistas que eu fiz de vários dessa gente que estava nesses barcos, nos 3 barcos. Eu tenho entrevistas com gente dos 3 barcos. Agora aqui temos o cais 21 em Halifax. Isso é mais ou menos o que as pessoas podiam ver quando chegarem lá. E depois, quando chegarem lá, uma coisa muito interessante, next, e que vocês, eu acho que muita gente já sabe, tinham um etiquete, não é? Tinham um etiquete a cada um, com o destino de onde eles iam parar, seja Quebec, Montreal, Toronto, uma coisa assim. E muitos deles, não sei se eu acho que o Manuel disse também isso, o Manuel Arruda. Quando ele teve aquele bilhete, ele disse, pensou que era como um animal, não é? Ele disse,
toma aqui um etiquete como se fosse um animal. Então, o viagem de Halifax para Montreal, por exemplo, era uma coisa de 2 dias, de andar dia e noite. Imagina-se aqueles homens que já têm 6 dias de viagem e agora iam embarcar num comboio e para ir para Montreal era mais 2 dias, não é? Quer dizer que aquilo era a fim do mundo, não é? Vim de uma ilha tão pequena e andar 2 dias só para Montreal. Imagina os outros que iam para Toronto e mais tarde para o oeste do Canadá, não é? Era aquilo, leva dias e dias para atravessar, então, naquele tempo, e ainda hoje leva muito tempo. Então, a seguida, ele chegou a Montreal e, como eu disse, e como quase todos, achavam uma caminha para dormir. Naquele tempo, desde os primeiros anos, punham quase todos para o bairro português, que é no centro da cidade, aqui de Montreal. E depois, para um lado e para o outro, foram trabalhar para campos, para caminhos de ferro, como o Eduardo disse, e meu pai, o Next, meu pai foi então trabalhar com o seu amigo Guilherme Cabral. Aqui vê-se o meu pai à direita, com a gravata, com a camisa branca, com amigos dele e todos da Ribeira Grande atrás dele, e à esquerda o Guilherme Cabral, que é um dos outros primeiros pioneiros, e o seu irmão aqui atrás dele, o José Cabral, e outros amigos aí da Ribeira Grande. Agora, eles como é, quando saírem de lá de São Miguel e como essa gente da Ribeira Grande, eles nunca tinham visto um avião na sua vida, nunca tinham visto uma imagem, um vídeo, uma coisa assim. Poucos virem o rádio, poucos virem o jornal, quase ninguém viam o que era um telefone, nem um frigorífico, nem uma máquina de lavar, nem um forno, nem uma televisão, e eles todos nunca viram nada. Isso é tudo coisas que eles viram no primeiro dia quando chegarem mais ou menos aqui, não é? A Montreal, e que eu vi em 1958, quando cheguei a Montreal, que no dia antes no dia antes de chegar a Montreal, isto é a minha Rua das Rosas, e aqui em cima a casa onde eu morava, esse aí mais ou menos desse ambiente, e no dia seguinte, em Montreal, isto era a rua de onde eu morava, de onde o meu pai assim, alugou um pequeno apartamento, não é? E a gente chegaram no dia 25 de março, o dia antes o Montreal conheceu um grande temporal, com as árvores cobradas, os fios elétricos que estavam cobrados e tudo. Aquilo era mesmo uma coisa de um outro mundo. Eu até disse à minha mãe, mas penso que o avião enganou-se de planeta. É impossível, isto é impossível. E é isso, essas poucas linhas sobre o ano 54, já sabe que estão muito mais e tem muito mais documentos e tudo sobre este ano e sobre como é que se diz, essa imigração, esses primeiros anos da imigração, documentos que eu fui buscar, como o Eduardo, nos arquivos da Ponta Delgada,
e outros no internet. Muito obrigado. Muito obrigado, José Luís. A minha geração não experienciou isso e a minha primeira pergunta é realmente esta. Depois de ouvir-te, e eu já li o teu livro, mas realmente nunca tinha ouvido falar tanto tempo sobre a tua vida e é diferente, né, quando a gente ouve e lê. E quase que apetece perguntar que afinal estes homens, que basicamente estamos a falar de homens que emigraram, né? As mulheres, a maior parte, a esmagadora parte foi depois, emigraram e nunca chegaram a ver o sonho da imigração, aquele sonho que só talvez os filhos e os netos há que vivenciaram e viveram uma vida melhor. Ou será que eles conseguiram viver uma vida melhor ainda? Não, é isso, não sei, porque desde chegarem aqueles trabalhos, não pagavam muito, mas aquilo foi mais ou menos um ano, não é? O ano seguinte, meu pai já estava trabalhando numa fábrica e já tinha um bom dinheiro e já comia, já tinha a sua casa, já tinha tudo o que é preciso, não é? E o resto da vida foi assim, e para eles era um grande salto, porque, como eu disse de agora, aquilo lá, às vezes, em 58, até 58, eu cheguei até dias que eu comia uma fatia de pão com pimenta. Isto para eles, aquela possibilidade de comer até demais, não é? Todos os dias era uma revolução. E foi... Só mais uma pergunta para ambos, daquilo que vocês leram e investigaram. Como é que ficaram as ilhas, nomeadamente a ilha de São Miguel, que foi a que nos primeiros anos mais homens deu para a imigração? Como é que fica uma ilha que o trabalho que dependia era a vaca, a agricultura e a pesca, que era feita por homens? Como é que fica uma ilha a sair uma média de 1000 e depois 2000 e 3000 homens? Como é que fica para trás esses Açores sem homens? Isso foi um problema, mas aquilo era uma situação muito ruim e pronto, os imigrantes em geral, aquela gente que saía, eram dos mais fortes, né? Eu posso dizer, não é? Porque é preciso muito coragem, mesmo se os tempos são muito ruins, não é? É preciso muita coragem para deixar o seu país, a sua família e meter-se no barco e ir com outro destino, não é? Meu pai, por exemplo, e muitos deles assim, nunca mais vi os pais. Para ele isso é uma coisa muito, muito difícil para mim. É quase incrível, não é? A gente gosta de ver as nossas famílias e os nossos amigos e o nosso ambiente, não é? Aquilo tudo. Aquilo corta tudo de um dia para o outro, já não há mais daqui. Ele veio em 54, a primeira vez que ele foi para São Miguel, foi para a morte do seu pai em 69. 15 anos atrás, ele vê o pai, a irmã, aquela gente que ele gostava, porque eles gostavam daquilo, a família é muito importante para eles. Também, essa pergunta também foi para mim em Salvador, sobre as mulheres. Sim, se tiveste essa noção de como é que ficaram as ilhas, nomeadamente São Miguel, que sem tantos homens para trabalhar o dia a dia, né? E a economia, se tiveste alguma noção daquilo que viste e investigaste, como é que ficaram os Açores com tanta imigração nessa altura? É o seguinte, em primeiro lugar, efetivamente não havia mesmo emprego para tanta gente, por isso é que eles depois acabaram por deixar, como o professor José Luís Jacques mostrou, em que muitos deles só tinham 90 dias de trabalho, que no ano de 360 dias mostra que o desemprego realmente era real.
E os Açores são interessantes nisto, porque a maior parte do mundo ocidental hoje em dia tem muito mais população do que tinha nos anos 60, 70 e 50. Os Açores é totalmente o oposto. Tínhamos perto de 300 mil e hoje em dia temos perto de 230 mil pessoas, o que demonstra a grande diferença. E esta questão também desta imigração, primeiro masculina e depois mais tarde é que foram as mulheres e as crianças, é muito importante para a questão das mulheres em si, e depois quando elas vão para o Canadá já têm uma atitude diferente, porque é preciso lembrar que esta imigração masculina, quando vai primeiro, estamos no tempo de Estado Novo, e o homem, sem dúvida alguma, é a figura central da família, é a figura da autoridade, e a mulher não trabalhava. Quando o homem vai para o Canadá e a mulher fica em casa, quem é que fica a tomar conta das finanças? Quem é que gera a casa? É a mulher, ou seja, a mulher ganha alguma autoridade no seio da família. Quando ela vai para o Canadá, insere-se num outro tipo de sociedade, ela já começa a trabalhar e isso muda também um pouco o panorama da vida familiar depois no Canadá, totalmente diferente daquilo que era durante o regime de Estado Novo nos Açores, imagino em Portugal Continental ou na Madeira. Eu, antes de passar ao Dinis, certamente deve ter alguma pergunta, só uma chega. O José Luís, quando dizia que aquilo era um adeus e de um dia para o outro, quer dizer, deixavam a vida que se conheciam e os seus, e era normal, isto foi-me dito, já pessoas bem velhinhas que foram assistir e dizer o adeus da sua idade na Doca de Ponta Delgada, neste caso, que muitas delas chegavam a levar o lenço preto e o fato preto não por estarem viúvas, mas porque aquele adeus para elas era um adeus final. E isto sempre fez confusão, porque nós no museu temos algumas fotografias, muitas fotografias, e muitas das mulheres que estão a chorar ao lado destes homens que se vão despedir, estavam todas vestidas de viúva, né? Quem está a ver os nossos colegas sabe o que é que eu estou a falar, que é aquele traje típico, que ainda hoje nos Açores é típico, é vestido de preto e ainda com lenço. Mas não, muitas delas nem era por fato de estarem vivas, era que realmente aquela despedida para elas era uma despedida final, porque o mais certo era nunca mais voltar a ver. Dinis? Eu só ia dizer, estão a ouvir, penso eu, é porque eu não estou com som de retorno, mas primeiro, não tenho propriamente perguntas, porque acho que as explanações foram bem feitas e extremamente ilustrativas. A realidade é que a questão que tu colocaste, Rui, da falta, portanto, de primeiro umas boas centenas e depois uns bons milhares de homens, particularmente, e depois famílias, mas veio fazer isso exatamente que os Açores precisavam, ou seja, havia mão de obra demasiada nos Açores nas décadas não só de 1940 e 50, mas até mesmo quando o meu avô emigrou para os Estados Unidos em 1910. Portanto, havia, mas particularmente nessas décadas, havia um excesso de mão de obra, e particularmente na Ilha de São Miguel. Aliás, o João de Melo conta isso muito bem no seu livro O Meu Mundo Não é deste Reino, ficcionalizado, mas é da realidade, a Ilha de São Miguel nos anos 50, portanto, em que muitas vezes os homens iam com a enxada às costas para o centro da vila, o centro da freguesia, e passava quem era dono da propriedade, e haviam 20 homens, escolhiam 13 e os outros iam para casa sem nada para ninguém, e repetia-se isto dia após dia após dia. A Ilha de São Miguel estava com muito excesso de mão de obra, e daí as pessoas, como disse o Sr. José Luís, portanto, arriscarem tudo, inclusive aquele grande medo do mar, porque se hoje os açorianos têm uma boa relação com o mar, não o tinham em 1950. Eu sou da geração que não aprendeu a nadar e vivia uns escassos metros do mar. O mar era mau para nós nos anos 60 e, portanto, e como eu, muita gente da minha geração que não sabia nadar, particularmente aqueles que saíram dos Açores, como eu também saí com 10 anos, e depois viemos, no meu caso, para uma zona onde não há mar, não é? Onde ficamos a 2 horas e meia do mar. E, portanto, isso aconteceu. E a outra questão é precisamente isso. A imigração marcou, e eu acho que falta falar muito disso nos Açores, a imigração marcou quem saiu, mas também marcou muito quem ficou. O que tu acabaste de dizer, essa questão, portanto, das pessoas de irem dizer o adeus com uma roupa de luto, porque para eles era um luto. Era um luto
um luto prévio, digamos assim, mas era um luto pré-anunciado que iria acontecer. A pior, e eu vou tentar fazer isto, dizer-vos isto só para um caso particular meu, mas que me marcou, ainda hoje me marca, e eu tenho 64 anos, isto aconteceu quando eu tinha 14. Nós fomos aos Açores ao fim de 4 anos, como muitas famílias foram também do Canadá e dos Estados Unidos, ao fim de 3 a 4 anos, o que é que iam lá fazer? Iam pagar uma promessa ao Espírito Santo, se tivessem tido sorte para pagar as dívidas da passagem. E foi o que aconteceu com o meu pai. Meu pai tinha terras, meu pai tinha uma casa, portanto até não tínhamos assim grande necessidade de emigrar, ou seja, se a economia produzisse para quem tinha uma casa e um bocadinho de terra, mas não produzia, e ele não quis, portanto, hipotecar nada e foi pedir dinheiro. Não foi aos bancos, como o José Luís disse, eram a pessoas particulares, e ao fim de 1 ano e meio pagou a sua dívida, da sua passagem, e ao fim de 4 anos fomos pagar essa promessa ao Espírito Santo. Quando saímos, em 1968, saímos durante a noite. Meu pai não quis dizer adeus a ninguém, porque o intuito dele era vir para a América, como o meu avô tinha vindo, e em 5, 6 anos fazia fortuna e voltava, mas os tempos eram outros, e as coisas mudaram. Então, quando fomos lá ao fim de 4 anos, eu estava consciente que voltava à América, mas não sabia quando iria regressar, e se iria regressar permanentemente. E a imagem que eu tenho é nós num táxi, a sairmos de nossa casa, e minha avó vestida de preto, que foi a grande heroína da minha vida, agarrada literalmente ao táxi e a dizer: meu pai, não me leves o Diniz, eu nunca mais o vou ver. E portanto, esta imigração marcou-me não só a mim, que saí, e aos meus pais, mas marcou a vida da minha avó ficou completamente diferente com a nossa saída de lá. Diniz, eu tenho muitos uns amigos e mesmo na minha família, falando dos que figuem, não é? Falando dos que figuem, que o pai saí de lá. E, por exemplo, tenho aqui uma amiga, a Madeleine, ela tinha 1 ano, a minha irmã também tinha 1 ano. Ela viu seu pai com 7 anos, pela primeira vez. Imagina, uma criança passa, e eles são 6, 7 filhos naquela casa. Essas crianças, muitas crianças, passarem anos e anos sem ver o seu pai, ou de repente um retrato, uma foto. Eu tenho umas 2, 3 fotografias de meu pai, mais nada. E encontrei um pai, com a mão, ela vê com a mão e os 6 irmãos, uma grande família. Chega ao aeroporto, o pai está lá. É pequena, nunca tinha visto, nem menos conhecia o seu pai. Ela disse: aquilo é o teu pai. Ela disse: não é o meu pai, ela não conhece a Colombo, não conhece a Colombo. Imagina que o que é a situação, uma situação. E mesmo na minha família, a minha irmã Terezinha teve um problema a sua vida inteira, e não é sozinha, que ela nunca perdoou o pai de lhe ter deixado sozinha e de lhe encontrar com 5, 6 anos, não é? Essa coisa de partir, de emigrar, ela, a sua vida, até morrer com 50 e tal anos, nunca perdoou o meu pai de ter feito uma coisa destas. Há uma questão que ambos falaram, o José Luís e o Eduardo, que é de uma forma ou de outra, a questão, portanto, dos 2 homens que foram por Lisboa e recusaram-lhes, portanto, a continuidade da viagem até ao Canadá. Eu pergunto-vos, aconteceu isso muitas vezes porque, e digo-vos porquê, porque para os Estados Unidos acontecia já mais tarde, mas, por exemplo, eu tenho uma tia minha que emigrou, ela nasceu nos Estados Unidos, 5 das minhas tias nasceram cá quando meu avô aqui esteve 18 anos, e voltou aos Açores em 1928, com minha avó e 5 das minhas tias, e depois nasceram mais 3 lá, e acontece que ela era americana. Nascimento, não é? Quando chegou, depois de casar, e até já tinha um filho, ou 2 filhos, desculpe, e decidiu emigrar para os Estados Unidos. Mas um dos meus primos, na altura tinha 5 anos, o mais novo, e ele tinha uma deficiência, portanto, mental forte, física nem tanto, mas mental.
e ele não pôde vir. Eles, portanto, foram da terceira para São Miguel levantar o visto e ela teve que voltar à terceira para ir levar para meu primo ficar com o meu avô, porque com 5 anos, filho de uma americana, não lhe permitiram que ele viesse para os Estados Unidos da América. E então a decisão era ou todos eles ficavam lá, ou ela vinha com o marido e o outro filho que não tinha essa deficiência, e finalmente, ao fim de 6 anos, é que conseguiram que o filho se juntasse cá. Portanto, a questão, sabem, de facto, há outros casos que conhecem das pessoas não poderem vir por não estarem fisicamente bem para virem para o Canadá? Uma coisa que o Eduardo não disse na sua apresentação, aquela gente que tem aquela médico, que tem um médico antes de sair, mas não era só o imigrante, era a família inteira. E se por exemplo, a mulher ou um dos filhos tivesse um problema qualquer, o mais pequeno problema, o imigrante não saía de lá. Isso tem muitos... já li isto muitas vezes e já há pessoas que têm dito isso. Não, é o que sei, Sim, por acaso eu não referi, mas eu escrevi. E realmente ele disse que não era só um imigrante que ia para os testes médicos, mas os próprios familiares. E porquê? Porque o governo canadiano que sabia que mais tarde ou mais cedo ele ia chamar os familiares, e do governo canadiano não queria ninguém que fosse um encargo para o Estado lá, para ter despesas com médicos, etc. E as pessoas que realmente estes primeiros 18 imigrantes que foram, foi realmente escrutinaram mais todas as questões médicas. Depois, mais tarde, lhes facilitaram um pouco mais a entrada de imigrantes açorianos e portugueses, mas depois chegaram a pôr também outras barreiras, por exemplo, a questão do número de filhos, pessoa com filhos até certas idades, etc. Várias barreiras criadas conforme os interesses do próprio país para entrar. Isto aconteceu, diga-se, não só no Canadá, mas também nos Estados Unidos, nas Bermudas e muitos sítios por onde os açorianos emigraram. Exato, e eu penso, nós tínhamos o nosso amigo Rui, mas acho que deve ter havido algum problema na ligação, mas estamos mesmo a terminar. Aliás, fomos um bocadinho além, mas não há problema, acho que foi interessante, muito interessante, as vossas duas apresentações e também obrigado, como disse, e muito bem, a professora doutora Rosa Simas, e eu cito emigrar naqueles anos, nos anos 50, era como ir para a Lua, eu acho que sim, ou até para Marte, não é? Ninguém tinha ideia alguma do que iria acontecer, nem quem emigrava, nem quem ficava. Deixa-me só dizer-te, só por causa disto, da doutora Rosa Simas, e tu tens noção disso, e eu não tenho, obviamente, mas eu no Museu de Imigração já recebi vários imigrantes, e nunca me esqueço de um deles, com os seus 80 e picos, também para o Canadá, e ele disse: vocês hoje conhecem mais Marte do que a gente conhecia quando disserem que a gente ia para o Canadá ou a gente ia para o Canadá. Dá a noção disto. Eu aproveito só para agradecer a ambos. Eu gostei imenso, acho que todos gostaram imenso e tem sido muito proveitoso. Obrigado a ambos, mais uma vez obrigado ao Denis. Amanhã temos a última sessão, dedicada também a um tema muito importante, depois nos anos seguintes foram ainda mais importantes, que é a língua. Por isso, um bem-aja e até amanhã. E Denis, desde contigo. O encerramento da nossa sessão de hoje. Apenas para agradecer e apenas para dizer ao José Luís que não se precisa pedir desculpa pelo seu português. O menos que falta são imigrantes que eu conheço que vieram de Portugal, dos Açores, não é? Portanto, ou de São Miguel, ou de Terceira, ou de São Jorge, ou de outra ilha qualquer, e que vieram com 7, 8, 9 anos e eu conheço-os muito bem até, da minha geração, e que não sabem já falar português, perderam o seu português. Portanto, não peça desculpa pelo seu português, porque é bom e vem genuinamente da alma, e isso é que interessa. Portanto, nunca peça desculpa pelo seu português. Não quero ouvir mais isso. Muito obrigado. E muito obrigado ao Eduardo pelo seu trabalho, pela sua dedicação para a migração. Obrigado à Associação dos Imigrantes dos Açores. Obrigado àqueles que nos acompanharam. Para e para todos, em nome do Instituto Português Além Fronteiras, o Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, da Associação dos Imigrantes. Um abraço e até amanhã, ao meio-dia, hora da Califórnia, mais 3 na Costa Leste e mais 7, portanto, às 19 horas, hora dos Açores. Um abraço.
Muito obrigado. Abraço, obrigado.